Como vocês já sabem, o quadro Viva Cultura está com suas gravações externas suspensas por causa do cenário da pandemia no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Enquanto não podemos voltar às ruas, você pode sugerir aqui qual clipe musical gostaria de assistir no nosso programa no domingo que vem, através do e-mail palavrasdevida@arquidiocese.org.br. Vamos conferir a reprise da matéria do Jacaré Basquete e depois você ainda pode ajudar o projeto doando no link que aparece na sua tela. Bom, nós vemos que há uma certa invisibilidade com relação ao Jacaré para projetos sociais que ajudem as crianças em relação ao entretenimento em si, né? Seja uma relação educativa, seja uma relação esportiva, cultural, há uma falta e nós vimos nisso uma oportunidade de criar algo grande, né? Tentamos criar algo grande e que vamos seguir para dar certo. Nosso intuito enquanto projeto é oportunizar para crianças e adolescentes na favela do Jacarezinho, né? A gente sabe que as perspectivas apresentadas para esses jovens são muito restritas e o nosso intuito é exatamente apresentar novas possibilidades a partir do esporte. Meu sonho é fazer faculdade de Química. Eu queria jogar basquete pela faculdade para tentar arrumar alguma oportunidade, em futuro ser jogador e tal. Aí eu posso acabar treinando, me destacando para algum campeonato e entrando para uma escola, que a escola pode acabar me ajudando para eu fazer um Enem e entrar numa faculdade boa. Posso acabar seguindo meu rumo, no sonho que eu quero. Então, inicialmente, anualmente, vamos ter uma média de 30 a 60 pessoas e vamos aumentar exponencialmente, se Deus quiser, com relação ao crescimento do projeto também. Aumentando os horários, aumentando professores, aumentando alunos, juntamente com o projeto. O projeto estamos iniciando uma parceria com o Brizolão, no Jacarezinho, né, que tem um bom espaço, né, que precisa ter uma estrutura melhor, nós estamos querendo focar nisso, estruturar melhor, né, o projeto em si e o espaço para podermos atender as crianças. Por enquanto estamos em processo de negociação, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu conheci através de um amigo meu que jogava basquete numa quadra perto, aí ele me chamou para jogar, eu acabei me apaixonando pelo esporte. Eu acho que vale a pena sim, por causa que a gente é os únicos que jogam basquete lá onde a gente mora, aí o resto só joga futebol. Aí quando a gente vai com a bola lá para a quadra de futebol, que lá não tem aro, né, é quebrado, aí eles acabam jogando com a gente e se divertem lá com a gente. O basquete pra mim ele é um esporte que ajuda a pessoa a se formar na vida. Não ensina só o basquete, mas ensina a pessoa a ser melhor. Na verdade, se eu tive uma vida antes do basquete, eu não me lembro. Eu comecei a jogar em 2008, mas desde muito nova eu sempre falei que queria jogar sem nunca ter visto um jogo na televisão, assim, só de ver as tabelas nas quadras, enfim. E aí eu comecei em 2008 na quadra, em frente à minha casa, por um projeto da prefeitura. O meu objetivo com o projeto é conseguir transformar a vida de alguém como o basquete transformou a minha. Se eu conseguir fazer isso por pelo menos uma criança, um jovem, nossa, acho que a missão de uma vida inteira já foi concluída, já foi realizada. E, poxa, basquete me deu várias oportunidades, como escola, me deu oportunidade de viagem. Eu nunca achei que eu ia viajar, tipo assim, pra outros lugares sem meus pais, eu viajei. E assim, cara, o que o basquete representa pra mim, no momento, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais amo, entendeu? Eu vivo por basquete. E, poxa, eu acho irado que eu posso motivar. Tem uns moleques que sempre vão falar comigo, pô, teu irmão faz aquele projeto, né? Tu joga lá em São Paulo. E é o que eu mais acho irado, é de servir de exemplo para outras pessoas, entendeu? Mais novas ou da mesma idade que eu. Eu acho que quantos jogadores, quantos Alex, Marcelinhos a gente tem por aí espalhados e a gente não voltam o olhar para esses jovens, para esses locais. Então, eu acredito muito que os jovens que estão no projeto e que futuramente farão parte, eles, independente se vão seguir uma carreira como atleta ou não, eu acho que o objetivo principal é desenvolvê-los como ser humano mesmo. Bom, o projeto tem se sustentado com a nossa rede de amigos, nós todos fomos atletas de basquetebol, então conhecemos muitas pessoas. Eles acabam doando alguns materiais que eles não estão utilizando, enfim, com os nossos próprios recursos também. Sim. Quem quiser apoiar, nós temos as nossas redes sociais, entrar em contato com a gente e, enfim, se disponibilizar a ajudar.
Agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos o novo mês, o mês de setembro, e é um dos meses temáticos. Esse é o mês da Bíblia, porque no final do mês, dia 30, nós temos o dia de São Jerônimo, e há 50 anos a Igreja do Brasil tem esse trabalho de refletir e ajudar a refletir, e o povo cada vez mais aprofundar a importância da Sagrada Escritura. Há 50 anos nós temos o mês da Bíblia e passamos por diversas etapas nesses 50 anos, até chegarmos nesse momento atual, onde nós falamos da questão da inspiração bíblica de toda a pastoral, ou seja, não apenas uma pastoral bíblica, mas sim, ou seja, a Bíblia está em toda a pastoral. E cada ano nós temos o tema e lema. Já há algum tempo nós temos tido um livro da Bíblia para ser lido durante esse mês, um ano do Antigo Testamento, outro ano do Novo Testamento. E esse livro para ser lido, aprofundado e ao mesmo tempo de conhecer um pouco melhor, cientificamente, academicamente o livro. Uma leitura diferenciada, porque durante o dia, durante a semana, aos domingos, nós temos uma leitura de que é Léxio Divina. Eu escuto a palavra, o que ela tem a dizer para mim, o que Deus está me falando, como é que ela ilumina a minha própria vida. Mas nesse mês da Bíblia, além desse aspecto, nós estudamos a estrutura do livro, do autor do livro, em que circunstância que foi escrito, quais são as questões teológicas que coloca, enfim, um estudo um pouco mais científico. Essa é a razão de termos um mês para aprofundar um livro bíblico. Nesse ano, 2021, nós vamos aprofundar a carta aos Gálatas, uma carta de Paulo, que ela é unanimidade em todos os cristãos das diversas denominações, de que é de Paulo e que tem uma importância muito grande nos paradigmas que ela trata. E além desse aspecto de aprofundar, de ler, de conhecer a carta aos Gálatas, nesse 50º aniversário do mês da Bíblia, nós temos o lema. Cada ano temos um lema que é o tema que vai ser aprofundado, o texto que vai ser aprofundado da carta de Paulo aos Gálatas durante também esse mês de setembro. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3:28d. Portanto, fala dessa unidade. E aqueles que vão estudar a carta aos Gálatas vão ver que há muitas questões que Paulo coloca com relação a esquecerem da sã doutrina, ao mesmo tempo fala da questão da importância da fé, vários aspectos que a carta aos Gálatas que merece um estudo acadêmico aprofundado, existem muitos livros, e agora também muitos vídeos que falam da carta aos Gálatas. E a nossa sugestão é que, além de lê-la, né, ou seja, pegar e ler todo o texto, de conhecer um pouco mais o autor, a circunstância e os temas dos quais ela trata. É um modo diferente de ler, né? Aquilo que fazemos todos os dias, todos os domingos, é escutar o Senhor que nos fala pela palavra. No mês da Bíblia, queremos aprofundar, ano por ano, um texto bíblico, um livro bíblico, e ao mesmo tempo conhecer um pouco mais profundamente os vários temas e as várias circunstâncias. Portanto, nossa sugestão é de vivermos bem esse mês da Bíblia com a carta aos Gálatas e falar dessa unidade e estar no Evangelho que o Senhor nos anuncia. Mas nós estamos, caríssimos amigos e irmãos, no 23º domingo do tempo comum. E o Evangelho nos fala justamente de Jesus que passa levando a vida, levando as pessoas a uma nova vida. E que, para a igreja primitiva, sem dúvida que se tratava de uma questão batismal. Jesus
passa pelo Mar da Galileia, vai para Decápolis e trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade, ouvir e falar. E aí então pediram que Jesus impusesse as mãos. Jesus rezou e colocou os dedos nos seus ouvidos e depois com a saliva fez um pouco de barro e colocou na sua língua e disse depois da oração, Efatá, quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Ou seja, Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Esse trecho do Evangelho, caríssimos amigos e irmãos, além do milagre, evidentemente, de fazer o surdo ouvir e o mudo falar, que é bem a questão do Messias, é também aquilo que nós somos chamados a viver na nossa vida cristã. O cristão é aquele que ouve a palavra, não só como alguma coisa, um sino que bate, que retine, mas ouve a palavra e entra no seu coração. O cristão é aquele que proclama a palavra. Por isso, um dos gestos no batismo é justamente o éfeta, para abrir os ouvidos e abrir a boca, para que possas ouvir a palavra e para que possa proclamar a sua fé. Então, nós vemos que no trecho de hoje do Evangelho, desse domingo, nos fala bem desse aspecto. A importância de nós termos ouvidos abertos para escutar o Senhor e, ao mesmo tempo, de podermos proclamar a nossa fé. O milagre de Jesus, de curar o surdo e fazer o mudo falar, é também aquilo que nós somos chamados a ver intensamente cada vez mais em nosso tempo. Saber escutar o Senhor, acolher a sua palavra e, consequentemente, proclamar a nossa fé. Isso faz parte da vida batismal, da vida cristã. Tem muita gente que não ouve e muita gente que não proclama a sua fé no Senhor. É nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, que nós vamos ouvir também a leitura de Isaías, a primeira leitura desse domingo, onde fala justamente que abrirão os olhos dos cegos e descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua do mudo. E assim como brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes no ermo, a terra árida se transformará em lago e região sedenta em fontes de água. Essas promessas que estão em Isaías, que nos falam justamente do Messias, de se ouvir, falar, de curar o coxo, de ver água no deserto, fala de um tempo novo, de um tempo que as coisas acontecem com a graça de Deus e aquilo que parece impossível torna-se possível. E sem dúvida, o Evangelho vai mostrar que Cristo é aquele que realiza isso. É aquele que faz o surdo ouvir, o mudo falar, faz as coisas acontecerem, que faz brotar água no deserto, mas no sentido muito mais amplo do que apenas um milagre. Faz acontecer sempre isso quando a pessoa vive o seu batismo e se converte. E ao se converter, vai experimentando na sua própria vida a importância de poder estar colocando em prática a palavra de Deus e vendo acontecer maravilhas na sua vida. E entre as maravilhas, caríssimos irmãos e irmãs, está a carta de Tiago, 2, 1 a 5, que nós lemos nesse domingo. Ou seja, de não termos acepção de pessoas. Porque muitas vezes, de diversas formas, nós somos, assim como que pressionados a questão de ter acepção de pessoas, as mais diversas. Cada um tenta falar da sua maneira, ao seu modo, mas Tiago vai lembrar justamente como é que nós recebemos a pessoa. Às vezes vem com um anel de ouro, bem vestida, ou então vem o pobre, com a roupa surrada. Como é que nós recebemos as pessoas? Pela sua vestimenta externa ou pela sua dignidade de pessoa humana e filha de Deus, não é? Ou seja, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé
herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, São Tiago vai ser bem crítico em relação a isso. Vai falar muito desses aspectos que muitas vezes levam as pessoas a escolherem a um e muitas vezes a se rejeitarem os outros. E os preconceitos, caríssimos irmãos e irmãs, acontecem de diversas formas. E não se leva em consideração aqueles que mais precisam. Nós chegamos em alguns absurdos, muitas vezes, de ver pessoas que têm responsabilidades em nossa nação, até de serem bem votados, de criticarem, às vezes, alguém que faz o bem a um pobre, a uma pessoa que é vítima da droga. Quantas situações nós vemos que a igreja dá o sinal, mostra que a pessoa, mesmo que esteja dependente de uma droga, é uma pessoa humana, que necessita de uma atenção e de uma preocupação para poder realmente experimentar esse amor de Deus na própria vida. Portanto, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que proclamam a palavra, aqueles que caminham no Senhor e vivem o seu batismo, são pessoas que sabem encontrar com cada pessoa na sua dignidade. Sabem respeitar também a dignidade do outro, da pessoa, principalmente aqueles que estão na beira do caminho, sem muitas vezes razões e sem ter essas facilidades, e que estão muitas vezes perdidos na própria vida, os mais necessitados, os mais pobres. E fala a carta de Tiago que são esses os preferidos do Senhor, que devemos cuidar com atenção e com carinho. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra desse domingo, que nos fala de ouvir, de proclamar a palavra, nós vamos ver que quanto mais nós realmente ouvimos a palavra, nós a proclamaremos também através da vida e dos gestos concretos que nós temos. Os gestos de encontro do outro, os gestos de atenção ao outro, de preocupação concretamente falando do outro. Assim como também se constrói um mundo de entendimento, de fraternidade, de corresponsabilidade. Vemos que nosso mundo necessita dessa experiência de viver com dignidade todos tendo a mesma dignidade e a mesma responsabilidade. E se nós temos as pessoas mais necessitadas, devem ter essa atenção ainda muito maior para poderem recuperá-las e trazê-las para uma nova vida. Viver o batismo supõe essas transformações, supõe essa possibilidade de vermos acontecer essas maravilhas em nossa vida, em nosso modo de ver o mundo, de compreender o mundo e a nossa história. Infelizmente, nós vemos que essa situação de compreender a história de maneira apenas unilateral acontece muitas e muitas vezes. Cabe a nós, caríssimos amigos e irmãos, encontrarmos os caminhos e buscarmos de tal maneira a nossa vida que nós possamos ser sinais daquele que veio para salvar a todos, que faz chover sobre todos, que os faz o sol nascer para todos, mas que cabe a nós convivermos como irmãos e irmãs nessa preocupação dessa fraternidade. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, lembra bem isso. Lembra que nós somos todos irmãos e temos uma responsabilidade com a humanidade toda. Por isso mesmo, os trabalhos sociais da igreja, quando nós o fazemos, nós fazemos para aquele que necessita. Não importa quem seja, se seja da mesma religião, da mesma fé, da mesma ideia, da mesma ideologia, não importa quem seja, é a pessoa que necessita dessa atenção e dessa presença, que nós encontramos Jesus Cristo na pessoa do outro. E aí está a diferença, caríssimos amigos e irmãos. Por isso mesmo, aquele que ouve a palavra, proclama a palavra, a põe em prática e vive cada vez mais concretamente as consequências do seu seguimento de Jesus Cristo, que foi aquele que colocou em prática as profecias do Antigo Testamento, o Messias do Senhor. Quando nos convertemos e anunciamos, também vamos ao encontro do outro, sabendo amar Jesus Cristo na pessoa do outro, especialmente
daquele que mais necessita e que mais sofre. Que você, ao participar da missa nesse final de semana, vá de coração aberto para acolher. Deixa a palavra falar o seu coração e que nesse mês da Bíblia aprofunde cada vez mais a importância da Escritura em sua vida. Que Deus o abençoe, proteja e guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras do nosso arcebispo, Dom Orani. É sempre muito importante ter contato com sua sabedoria. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Para acessar o conteúdo exibido no programa de hoje, basta acessar youtube.com e buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Neste domingo, excepcionalmente, nós não teremos a Santa Missa em sua casa da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por isso, nós retomamos no domingo que vem com o programa Palavras de Vida novamente às 7 da manhã e em seguida a Santa Missa em sua casa. Desejo a todos vocês um ótimo domingo e até semana que vem, se Deus quiser.